E aí, pessoal, que bom estarmos reunidos mais uma vez através desse meio de comunicação a qual o Senhor preparou para que nós pudéssemos desfrutar dele com sabedoria e com entendimento. E hoje o assunto que vamos tratar para a compreensão é sobre o dízimo. Como definir isso? Como resolver isso? Esse assunto que tem causado tanto transtorno, tanta culpa, tanto medo no coração do povo de Deus. Como tratar disso? Como resolver isso? Como, ao ouvir esse tipo de assunto, como entendê-lo para não trazer para nós preocupações, medo, culpa? Então, que neste momento, através do Evangelho, possamos compreender com clareza esse assunto, se tratando de finança, de dinheiro, em relação à igreja, à obra de Deus, que é importante, mas deveria ser feito com um bom senso, uma consciência limpa. E é importante nós, no Evangelho, entendermos e compreendermos na carta de Paulo, 2 aos Coríntios. Nós sempre estaremos lendo esse texto no capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 6. Diz assim o Evangelho, capítulo 3, versículo 6 de 2 Coríntios, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, não da lei, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, meu querido irmão, ouvinte, precisamos compreender sobre qual aliança que nós devemos aplicar o ensino do dízimo. O Evangelho nos ensina que Deus, que Jesus nos capacitou e nos habilitou a ministrar dentro do contexto e do ensino e do espírito da nova aliança, dentro daquilo que o Evangelho tem proposto. E o dízimo não é diferente. Mas para compreendermos qual é a origem do dízimo, vamos voltar lá atrás, na velha aliança, para que possamos entender que a maioria dos evangélicos, dos cristãos, ainda estão dizimando, trazendo seus dízimos a partir da velha aliança, com o espírito da velha aliança. Então, é interessante compreendermos que lá atrás, o princípio do dízimo, ele já antes de Moisés, já havia um costume entre os reis de dizimar, de ofertar ao outro rei a 10ª parte dos despojos. Então, isso é antes da lei. Mas quando vem Moisés, ele cria ali como forma de lei. Por quê? Precisamos entender o seguinte, Jacó, ele teve 12 filhos, que são chamados filhos de Israel, a família de Israel. Então, o que acontece? Deus determinou para aquelas 12 tribos que todas as 11 tribos pudessem trabalhar normalmente e construir sua vida. E ele separou uma tribo específica para o culto, o desenvolver do culto, as cerimônias, os sacrifícios. E ele separa essa família, chamada a tribo de Levi, os levitas, para este trabalho. E como este trabalho era muito dispendioso, era muito trabalho, eles eram proibidos de trabalhar. Eles eram proibidos de ter a renda deles. Então o que Deus faz? Deus ordena, de uma forma organizada, que as 11 tribos, ao decorrer do ano, tudo aquilo que eles colhiam, que iam colher de alimento, de gado, era preciso tirar a 10ª parte daquilo e levar para esta família, a família dos levitas, para o sustento dessa família, para que houvesse mantimento e sobrevivência nessa tribo. E porque essa tribo
ela era proibida de trabalhar por Deus. Ela tinha que ficar somente ali, empenhada nos assuntos espirituais de Israel. Então foi por isso que Deus, ele organiza esse sistema de 10%, que funcionou, que tinha o seu propósito, era de Deus. E aí, o que acontece? Acontece que na maior parte dos nossos movimentos, nós aplicamos Malaquias 3,10. Usamos um texto da Velha Aliança, onde diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E a partir daí, muitos líderes mal intencionados usam a culpa, usam o medo, usam a ameaça, porque se você não trouxer, você não será abençoado. Se você não trouxer, o devorador, o migrador entrará na tua vida e irá consumir os teus bens, vai te trazer doença. Então, os pregadores, mediante a velha aliança, usa esse método como coação, como culpa. Então, o pessoal, muitas das vezes, nem sempre quer dar o dízimo, ou nem sempre pode dar o dízimo, mas dão porque existe por detrás um ensino de medo, de culpa, de obrigação, de tortura psicológica, condicionando as bênçãos de Deus à barganha, condicionando Deus a um dono de supermercado que você tem que dar para poder receber. Então o dízimo teve essa origem. Por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios 3,6, ele nos fala desse assunto. Ele fala que nós devemos ministrar dentro do contexto da nova. Dentro do contexto da nova, não existem esses critérios. Por quê? Porque quando Cristo vai para a cruz, em Gálatas, capítulo 5, capítulo 3, todos os capítulos ali ele fala de que Jesus, ele levou sobre si todas as maldições que havia contra nós, inclusive a nossa incapacidade. Todas aquelas maldições de Deus, ele levou sobre ele. Então, dentro da nova aliança, dentro do novo pacto que Deus fez com o homem, não tem mais maldição porque você não consegue dar o dízimo ou porque está impossibilitado. Não existe mais perseguição demoníaca em cima de quem não contribui. Acabou, porque toda essa maldição caiu sobre Jesus. Mas nós reconhecemos que a contribuição ela é importante, que ela faz parte do desenrolar de uma sociedade equilibrada, mas nós temos que contribuir com entendimento. Precisamos contribuir, não ficar preso à taxa, não ficar preso a números. Eu posso contribuir com 10, com 20, 30, 100%. Há em mim, Deus me deu a liberdade de fazer essa escolha, sem que haja uma obrigação. Aqui em Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, ele diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, se tratando de contribuição, se tratando de oferta dentro da nova aliança, primeira verdade, você é livre. Deus tirou a obrigação de você fazer. Se tiver de ser feito, tem que ser feito com bom senso, tem que ser feito com liberdade, tem que ser algo voluntário, algo que brote, que surge, que nasça dentro do nosso coração. E não por tristeza, não por constrangimento, não por obrigação, porque fazendo desta forma, Deus não aceita, porque o que Deus aceita é a qualidade com que isto é feito. E interessante que mudou-se dentro da nova aliança, não se fala desse assunto dízimo, não se fala dessa palavra. Os apóstolos, eles não se preocupam mais com isso. Por quê? Porque precisamos entender que lá
na antiga aliança, havia a família, a tribo dos levitas, uma tribo exclusiva para o cuidado das coisas de Deus. E eles não poderiam trabalhar. Então, por isso que eles tinham que receber os 10% de toda a colheita de Israel, das 11 tribos, para ter a sobrevivência. Já na nova aliança, Deus não tem mais levita. Essa tribo, dentro da nova aliança, ela já não tem o seu valor sacerdotal, como diz na carta aos Hebreus, capítulo 7. Na carta aos Hebreus disse que Deus mudou o sacerdócio. Deus, ele mudou o sacerdócio de Levítico para Melquisedeque. Por quê? Porque pela lei nem Jesus poderia ser sacerdote. Porque, segundo a lei, tinha que ser da tribo de Levi. E Jesus, sabemos nós, que ele é da tribo de Judá. Então, pela lei, Jesus estava desqualificado. Mas Deus, sabendo disso, ele faz com que o sacerdócio de Jesus viesse de Melquisedeque. E o Evangelho, na carta aos Hebreus, capítulo 7, diz o seguinte: mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. Então, a partir disso, tudo que é lei, tudo que era relativo ao sacerdócio levítico, acabou em Jesus. Teve um fim, como diz Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. O fim do ministério levítico é Cristo. Agora se inicia um novo ministério, o ministério segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, toda contribuição, ela tem que ser generosa, voluntária, a partir da compreensão, sem obrigação, com alegria, sem ameaça. O povo tem que se sentir livre para fazer. Porque um povo bem ensinado, ele vai entender que ele precisa contribuir, não por obrigação, mas porque ele faz parte de uma comunidade. E que, infelizmente, no nosso mundo, o que move essa engrenagem é o dinheiro. Mas o dinheiro ele tem que ser doado de uma forma, de uma consciência tranquila e limpa. Então, nós precisamos compreender em que qual aliança que eu estou ofertando. Não permita que nenhum homem, que nenhuma religião venha tirar a tua liberdade. Como diz lá em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em todo o tempo de nossas pregações, temos ouvido dizer que esse ladrão é o diabo. Mas, infelizmente, não traz a revelação para nós, a clareza do versículo, que o versículo está falando de homens, de falsos pastores, líderes que roubam, que matam e que destroem os sonhos, rouba a liberdade, tira a liberdade das pessoas. Então aquele ladrão ali não é o diabo diretamente, são homens com uma mentalidade diabólica, de uma mentalidade egoísta, que usam a velha aliança, que tinha o seu propósito, tinha a sua definição, funcionou, mas era algo que, para aquele tempo, no nosso tempo, hoje, se os pastores não conseguirem a arrecadação adequada, eles podem muito bem trabalhar na sua vida secular, sem nenhum problema, porque dentro da nova aliança, Deus não obriga, não é proibido trabalhar. Hoje, nós podemos trabalhar e desenvolver nossas funções e pregar o Evangelho, porque o sacerdócio levítico acabou. Então, que você possa compreender. É muito importante você contribuir, mas que contribua com entendimento, com clareza, com alegria de coração, sem medo. Quando você não puder, não fica se sentindo culpado. Quando não houver oportunidade, não sinta preocupado. E há muitas formas de nós contribuir dentro do nosso contexto da sociedade, na nossa família, na nossa comunidade, onde nós louvamos a Deus, nas nossas igrejas.
Há muita forma de você distribuir esta renda a qual Deus tem te abençoado, porque só pode dar aquele que recebeu de Deus. Então que você possa ter esse entendimento, essa clareza, essa tranquilidade. Não existe mais devorador, não existe mais migrador para aqueles que estão em Cristo. Toda maldição, ela foi derramada em Cristo. Ele se fez maldição no nosso lugar. Não permita que ninguém te roube essa liberdade de você fazer com alegria. Espero que você tenha entendido e que o Espírito Santo de Deus testifique no teu e no nosso coração a verdade do Evangelho. Que possamos propagar o Evangelho da liberdade em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus permitir.